Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E a minha oração é que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e proteja a sua casa e a sua família. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10. E o assunto é quando os pais sepultam os seus filhos. Então a lição nos chama a atenção para esta realidade sobre a questão da morte e que todos nós devemos estar preparados para lidar com essa situação que é real. O nosso textuário diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Está em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. E a verdade prática nos diz o seguinte: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Então, todo cristão não pode deixar de ter esperança em Deus. E, evidentemente, esperança na vida do porvir, na vida eterna. Então, meus irmãos, esta lição tem, como sempre, 3 objetivos. E o primeiro delas é descrever a família de Jó. Ou seja, nós vamos compreender como era a vida de Jó, como era a sua realidade. Em segundo lugar, refletir a respeito de como lidar com a morte na família. Você já experimentou esse tipo de situação em sua casa, em sua família? Com certeza, todos nós já tivemos, de alguma forma, alguma experiência desse tipo. Seja dentro da própria família, mas alguém bem próximo, você já pode ter tido essa experiência. E nós precisamos saber lidar com esse assunto. E em terceiro lugar, o objetivo da nossa lição é conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Muito bem, então nós vamos trabalhar esta lição tendo como pano de fundo a história de Jó. Então, essa história de Jó, de sofrimento, de angústia, não foi fácil Jó lidar com tantos problemas ao mesmo tempo, e isso de alguma forma vai nos ajudar, a experiência dele vai nos ajudar a lidarmos com essas situações. É claro que na vida de Jó não foram só as perdas familiares, tiveram perdas imensas de patrimônio, de riqueza, mas também a doença, as enfermidades que atormentaram ele durante algum tempo, e isso fez muito mal a ele. Mas Deus estava no controle da situação, e a gente vai verificar que esta chave vai ser virada na vida de Jó. Então, ele soube, diante de tantos problemas, de tanta adversidade, enfrentar esta luta tão difícil. Mas ele foi vitorioso porque ele confiava, ele manteve a sua esperança em Deus. Então, muito bem, meus irmãos, a introdução da nossa lição diz assim: olha, o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Olha só o que diz no capítulo 1, versículo 1 e 2 de Jó. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então, no primeiro tópico da nossa lição, a gente vai tratar exatamente sobre isso, a família de Jó. Quem era essa família e quem era Jó? Essa é a pergunta que está no primeiro subtópico. Quem era Jó? E o comentarista diz assim: o patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz, conforme a gente acabou de ler. Ou seja, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. O que mais temos sobre Jó? Diz aqui a informação do comentarista que as pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior à de Moisés
e até mesmo antes de Abraão, cerca de 2.500 a 2.800 anos antes de Cristo, né, teria sido o período da história, da vida do patriarca Jó. E diz mais o comentário da nossa lição, que naquele tempo a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevivência de 140 anos do patriarca, que está lá no capítulo 42, versículo 16, ou seja, Jó viveu 140 anos. O que diz mais? Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio. Então, essa informação é interessante, porque a gente encontra no capítulo 22 de Jó, esta informação para a gente. Jó, capítulo 22, versículo 16, a gente pode ler a partir do 15, versículo 15, que faz uma referência sobre o dilúvio, e então, possivelmente, claro, se Jó está citando, o livro de Jó está citando o dilúvio, é porque ele viveu, então, depois do dilúvio. Diz assim o versículo 15 do capítulo 22, porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens os iníquos? Versículo 16, eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Então, a citação do dilúvio, então, por mais que o patriarca seja antes de Abraão, antes de Moisés, mas foi depois do dilúvio por conta desse texto que faz referência ao dilúvio. Que mais? Então ele vai se tornar um homem próspero, um homem rico, um homem feliz, uma família saudável. Porque lá no capítulo 1, como nós lemos, o versículo 2 diz assim, olha, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E aí vai dar no versículo 3, a quantidade do seu rebanho, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, 500 jumentas, era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Então o texto dá testemunho da grandeza, da riqueza de Jó, tanto na área patrimonial, na área financeira, quanto também na área familiar, na área pessoal, porque ele tinha 7 filhos e 3 filhas, então tinham 10 filhos, tinha, claro, a sua esposa também. Então, eles viviam uma vida feliz. Aparenta que a vida deles era feliz porque eles tinham condições, tinham pessoas, e então a família deles participavam de festas, de reuniões, de alegria, eram unidos, diz o texto. Agora, o seu caráter, nós vamos ver que o próprio Deus dá testemunho do caráter de Jó. Diz a lição seguinte, seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, que era homem sincero, reto, justo e temente a Deus, por isso se desviava do mal. Está no versículo 8, naquela ocasião em que Satanás vai à presença de Deus e o Senhor pergunta se ele viu, se ele teve conhecimento do servo Jó. Olha só o que diz o Senhor. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então, uma pessoa de quem Deus dá um testemunho desse era porque Jó realmente, ele não era só abençoado, ele era uma pessoa que tributava a Deus a honra, o louvor, a adoração, ele temia Deus e procurava fazer a sua vontade. Então Jó era uma figura realmente temente ao Senhor e ele cultivava a fé na sua família. Nós vamos ver isso. Então, quem era a esposa de Jó? No subtópico 2, a esposa de Jó. E aí a lição vai nos informar que tudo o que tem informações sobre a mulher de Jó está no capítulo 2, mais especificamente nos versículos 9 e 10, quando Jó, diante daquela situação,
difícil, de sofrimento, ela vem e faz ela chega a amaldiçoar, ela pede para Jó amaldiçoar ao Senhor. Então, diz a lição, ela ganhou a fama de uma mulher insensata e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Então, tudo indica que a mulher de Jó, apesar de antes ela ser uma mulher feliz juntamente com seu esposo e com seus filhos, e também temente a Deus, mas ela não vai ter estrutura para suportar todas aquelas perdas. Não vai ter estrutura para suportar esse sofrimento na sua família. Primeiro pela perda dos bens, depois pela perda dos filhos de uma única vez. Então isso vai ser muito doloroso e ela vai perdendo a sua fé. É o que diz a lição. Olha, indiscutivelmente a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Então seu desespero afetou a sua fé. Então o sofrimento maior é de Jó, é ele que está no foco das atenções, mas evidentemente, como nós falamos de uma família, a família é constituída de pai, mãe e de filhos, quando essa família já tem filhos, que é o caso aqui de Jó. Então era uma família completa. Então, eles todos viviam felizes. Parece que todos viviam felizes, a esposa vivia feliz juntamente com seu marido. Então, claro que o foco aqui é Jó, porque ele é essa pessoa, digamos assim, digna desse comentário, desse testemunho por parte de Deus, e é sobre ele que se trava esse diálogo entre Deus e Satanás. Deus está observando Jó, Deus está abençoando Jó. Então, só que o baque é para os dois. Então, não é por conta do sofrimento de Jó, mas o próprio sofrimento da mulher, por conta dessa provação, porque ela perdeu os seus filhos assim como Jó, perdeu os seus bens, porque os bens eram da família. E aí, só que a doença, a enfermidade vem sobre Jó. E aí, com essa falta de fé, por conta desse desespero, ela vai fazer essa declaração difícil no versículo 9 e 10 do capítulo 2, porque ela olha o sofrimento de Jó por conta da doença, que ele está ali sobre as cinzas. Ele está ali usando um caco de telha, um pedaço de telha para rapar as suas chagas, as suas feridas. Versículo 8 diz, e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então é nessa ocasião em que no versículo 9 a mulher de Jó aparece no cenário. Diz assim o texto sagrado, então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela não teve mais paciência para aguentar tanto sofrimento. Do marido e dela, claro, que ela sofria junto, porque ela tinha que cuidar dele. Então ela profere essas palavras, olha, tu ainda confia em Deus? Tu mantém a tua fidelidade a Deus? Então por que tu não amaldiçoa a Deus e morre, desaparece? Porque é tamanho o sofrimento. Então ela não aguentou mais, ela não suportou este sofrimento, essa angústia, se entregou realmente, vai faltar a fé para ela. Ela perde as esperanças e vai dar esse conselho ao seu marido. E ele vai tirar de letra essa situação, porque ele vai dizer para ela, no versículo 10, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E o texto vai dizer que em tudo não pecou Jó. Então, mas é aí que aparece a mulher de Jó, então uma mulher que possivelmente vivia bem com ele, feliz, mas diante do tamanho do sofrimento ela não suportou, né? Isso pode
acontecer no seio das nossas famílias. Seja, família que pode ser bem estruturada, uma família feliz, saudável, uma família comunicativa que se relaciona, uma família onde os pais e filhos vivem bem, esposo e esposa, mas de repente, pela questão financeira, que ali acabou o dinheiro, acabou a riqueza, todo o patrimônio foi embora de uma só vez. E aí vem o sofrimento, vem a doença. Então, uma família diante das perdas financeiras e a parte financeira, as pesquisas indicam que é um dos grandes motivos porque as famílias se dilaceram, se separam, né? Quando há a questão financeira, né? Quando eles não se entendem na questão financeira, quando falta, chega o desemprego, a economia do lar passa por problemas. Então isso se o casal não tem cuidado, ocorre a separação por esse motivo, um dos motivos fortes que tem causado separações e divórcios na família. Então, aquela mulher, ela não aguentou, foi até um certo ponto, mas depois disse, olha, não aguento mais, entendeu? Estou entregando os pontos. E aí ela aconselha Jó a fazer isso. Então, às vezes a doença, às vezes a pessoa, o marido ou a esposa, às vezes é acometido de uma enfermidade e a outra parte cansa de cuidar, se cansa, se desespera, né? E a gente vai aprender nessa lição que nós não devemos seguir os conselhos, ou nós não devemos seguir o exemplo da mulher de Jó. Não. Nós devemos seguir o exemplo de Jó. Ela não teve estrutura para suportar, mas Jó vai suportar até o fim. E depois a chave vai virar, porque ele, mantendo-se fiel a Deus, e Deus vai abençoá-lo novamente diante desse sofrimento. Muito bem, no terceiro subtópico, nós temos os filhos de Jó. Então, aqui diz o comentário, Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. É isso que está aqui no versículo 4 do capítulo 1 do livro de Jó. Diz assim, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Versículo 5, e sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então Jó era uma pessoa que se preocupava com a vida espiritual da sua família. Ele tinha esse cuidado. Ele orava por eles. Ele oferecia sacrifício por causa dos seus filhos, porque se preocupava deles terem cometido algum deslize, terem cometido algum pecado. E aí ele, então, tentava proteger seus filhos através das orações, através dos sacrifícios. É claro que nós, como pais, nós devemos fazer isso pelos nossos filhos, nós devemos orar por eles, nós devemos nos preocupar com a saúde física, mental e espiritual dos nossos filhos. Agora, é claro que a gente orienta, a gente ensina, como diz a palavra de Deus, mas a gente sabe que a responsabilidade ela é individual, não é coletiva. Então, cada um tem que ter a sua responsabilidade diante de Deus. Cada um tem que oferecer o seu culto, tem que procurar ser fiel ao Senhor nosso Deus, porque só o pai ser fiel não adianta, tem que ser toda a família, né? Porque Deus vai cobrar de cada um a nossa responsabilidade. Então, mas Jó, ele tinha essa preocupação, tinha esse cuidado com seus filhos, e isso é um bom exemplo para todos nós. Muito bem. No tópico 2, nós temos o seguinte, lidando com a morte dentro da família. Nós precisamos saber lidar com essa situação.
No primeiro subtópico diz assim: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chegou à casa de Jó. Então, quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Então, o texto, essa narrativa, essa história de Jó, tem como pano de fundo uma conversa entre Deus e Satanás. Satanás esteve na presença de Deus e aí Deus pergunta pelo seu servo Jó e Satanás diz que ele é fiel ao Senhor, ele é reto, é sincero porque Deus o encheu de bênçãos. Deus deu de tudo para ele e por isso ele é fiel. Mas se Deus colocar a mão sobre ele e retirar a sua riqueza, ele com certeza iria ser infiel. Então, Satanás vai fazer isso, vai tocar na riqueza de Jó, vai tirar os seus bens. E vai acontecer esse episódio que entre os bens, primeiro vai tirar os bens, porque a partir do versículo 14, diz assim, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer esta nova. Então, é uma notícia atrás da outra sobre as fazendas, sobre os gados, sobre as ovelhas, sobre os camelos, que tudo está se perdendo. E nos versículos 19, aliás, no 18, diz assim, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Imaginem só o quanto isso foi difícil. Porque eles receberam essa notícia, estava tudo bem, de repente todas as notícias chegam ao mesmo tempo. Perda de bens, perda de patrimônio e, por fim, a perda dos filhos. Nós que temos famílias sabemos que se a gente perder alguém, um ente querido, perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, às vezes é um sobrinho, é um primo, nós já sentimos. Então, se for um filho, então é muito difícil. Eu nunca experimentei isso, mas muita gente já experimentou. Então, não é fácil. Ninguém deseja isso, ter uma perda desse tipo. Mas imagine o sofrimento de Jó, que recebeu a notícia de que os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, morreram no mesmo momento, porque eles estavam todos reunidos em um banquete na casa do primogênito. E aí o vendaval veio, derrubou a casa sobre eles e todos morreram. Foi essa notícia que Jó e a sua esposa receberam em dado momento. Então, imagine esse sofrimento. Então, no subtópico 2, nós temos que razões para a tristeza e luto de Jó e sua família. Eles tinham razão para ficar triste, para ficar enlutado? Claro. Se a gente perde um filho, a gente tem motivos para ficar triste, para chorar, para lamentar a perda. Agora imagina perder 10 ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. E se ele venceu a morte, nós temos esperança de que nós podemos suportar esse problema, que é uma situação que todos nós podemos passar. E todo ser humano vai passar um dia pela morte.
salvo aqueles que forem arrebatados pelo Senhor Jesus na sua vinda. Mas é uma situação limite que todo ser humano tem que enfrentar, deve enfrentar a morte. Mas Jesus cravou na cruz do Calvário, oferecendo a sua vida a Deus em sacrifício por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Então, se nós crermos em Jesus Cristo, nós temos esperança que, assim como Ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar com Ele. Nós vamos ressuscitar com Ele, porque quem crer em Cristo e naquele que enviou Jesus tem a vida eterna. É isso que nos promete a palavra do Senhor nosso Deus. Então, eles tinham razões para sentir tristeza? Muito. Perda de 10 filhos, de uma única vez. Então, foi grande o sofrimento. Então, o que é que diz aqui a nossa lição no subtópico 2º, do tópico 2? De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Então, a lição registra que a Bíblia não fala como foi o sepultamento dos filhos, mas nós sabemos que eles foram sepultados. Os pais foram enterrar seus filhos, com muita dor, com muito sofrimento. A Bíblia não fala dessa lição do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. É uma tristeza imensa. Então a nossa vida nem todo o tempo é de felicidade, é de alegria. Então em muitos momentos nós vamos ter situações de perdas, situações de sofrimento, de angústia na família. E nós precisamos estar preparados para os momentos de alegria, de felicidade, momentos de bonança, mas também estar pronto para os momentos de carência, momentos de falta, momentos de crise financeira, momentos de doenças, das enfermidades que assolam muitas vezes a nossa casa. Então temos que estar pronto, porque a vida é assim, a realidade é assim. Nós temos alegria e temos sofrimento. Olha só o que diz o texto. Há tempo de sorrir e tempo de chorar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 4. Então a tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, que antes era feliz. Então, motivos para chorar, motivos para estarem tristes, muitos motivos. Não só a questão econômica, mas também a familiar. Então, não dá nem para a gente imaginar o quanto sofreu este casal, o quanto sofreu Jó. Mas, mesmo assim, com essa perda, nós temos no subtópico 3 a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Então, o capítulo 1 mostra como foi a reação de Jó, versículos 20 e 21, após ele receber a notícia da morte dos seus filhos. A gente observa que a partir do versículo 14, todos aqueles mensageiros que trouxeram notícias sobre a perda de patrimônio, Jó ouviu e não se manifestou em nada. Só ouvia a notícia. Quando um estava terminando, chegava o outro e contava uma notícia ruim para ele. No versículo 18 e 19, quando ele tem a notícia da morte dos filhos, e aí ele vai cair em pranto. Versículo 20 diz assim: Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra, mas adorou a Deus e disse o seguinte: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, será que nós temos estrutura
para mesmo diante de tanta dor, tanto sofrimento, não se lamentar contra Deus, não acusar a Deus pelo sofrimento, pelo contrário, adorar ao Senhor. Então, foi isso que aconteceu com Jó. Então, diante de tantas notícias ruins, ele encontra força para se prostrar diante de Deus e fazer esta confissão, adorando ao Senhor. O Senhor está no controle de tudo. No sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, essa é uma demonstração de fé e de esperança desse patriarca que era sincero, era reto e era temente a Deus. Então, adorar diante das dificuldades, diante das adversidades, não perder a esperança em Deus. Então, Jó faz isso para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, e o versículo 20 coroa essa declaração de Jó, porque diz assim o versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então é muito comum, às vezes, você, diante de certas situações, a gente querer atribuir a Deus culpa. Por que, Senhor? Por que tu fizeste isso? Por que aconteceu isso comigo? Então é natural que aconteça diante do desespero. Mas o importante é a gente saber que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que temem ao Senhor, e que Ele está sempre no controle da nossa vida. Aconteça o que acontecer, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele quer o nosso melhor e Ele tem um lugar preparado para nós junto dEle, na sua glória. Muito bem, meus irmãos. Então agora nós já vamos para o terceiro tópico da nossa lição, os cristãos e o luto. Então, como é que nós devemos enfrentar essa situação de perda, de luto? Então, o primeiro conselho, baseado na experiência de Jó, o primeiro conselho é: não culpe a Deus. Não devemos atribuir culpa a Deus por conta das nossas perdas, dos nossos sofrimentos, daquilo que acontece na nossa vida. Porque Deus, como eu disse, está no controle. Então, o comentarista diz assim: não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com a vida de Jó, com a experiência de Jó. Pelo contrário, ele louvou, ele agradeceu a Deus, reconheceu a soberania de Deus. Deus está no controle, Deus é soberano, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Honra ao nome do Senhor. Então ele sabe o que faz. Ele controla tudo. E a sua vontade é boa e será sempre boa para a nossa vida. Deus não quer o nosso mal. Então, é isso que acontece. Então, o comentarista diz mais o seguinte: o próprio livro de Jó não revela por que os seres humanos sofrem. Então, o propósito do livro não é tentar explicar, esclarecer por que os seres humanos sofrem. O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência e com esperança. Então, é saber encarar, saber que nós estamos no mundo, nesse mundo real, e que neste mundo, como falei, tem alegria, tem bonança, tem felicidade, tem entusiasmo, tem otimismo, mas tem momentos de tristezas, de perdas e até de angústias. Mas nós temos que saber, aprender a superar, aprender a suportar essas adversidades, essas coisas, esses momentos difíceis,
com paciência e com esperança, como Jó suportou, né? Com paciência, achando-se fiel nos caminhos do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Então haverá um dia que tudo estará patente diante dos nossos olhos. Ou seja, se nós não compreendemos hoje a vontade de Deus, o porquê nos aconteceu, o porquê nos sobreveio aquele mal, aquele problema, aquele sofrimento. Então, se a gente não compreende, a gente não pode, de forma alguma, atribuir a Deus. Nós devemos receber isso e entender que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, mas nós, enquanto servos de Jesus, servos de Deus, temos a certeza, a garantia que um dia esse sofrimento aqui na terra vai passar e que nos reserva um lar glorioso, uma vida maravilhosa ao lado de nosso Pai celestial. É essa a nossa esperança. Então, no subtópico 2 diz vivendo o luto. Diz a lição, com o patriarca Jó aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto. Ou seja, a gente não deve querer ser durão, super-homem, dizer, não, eu enfrento isso com serenidade, eu sou forte para enfrentar o luto, eu não choro, eu não me lamento, eu não vou sentir tristeza. Não existe isso. Até porque, como diz o comentarista, isso faz mal para nós. A gente querer guardar tudo, abafar o nosso sentimento. Por quê? Porque as pessoas que estão ao nosso lado, que de repente a gente venha a perder, são pessoas amadas, que a gente gosta de estar com elas, são pessoas queridas. E é claro que se elas faltam na nossa vida, a gente vai sentir esse abalo, vai sentir essa tristeza. Principalmente se for um filho, uma filha, você vai sentir esse sofrimento, se for esposo ou esposa, pai, mãe, tudo isso causa sofrimento, muito sofrimento. Então, não é bom que você queira parecer durão, mas é importante que a gente viva o luto, enfrente isso com serenidade, mas realmente, se a gente está triste, que a gente demonstre tristeza. A gente pode chorar, a gente pode sim sentir momentos até que isso passe. E o comentarista lembra a gente muito bem aqui, que ele diz assim, diante da dor da família de Lázaro, Nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou, conforme está lá em João capítulo 11, versículo 35. Então Jesus chorou pelo seu amigo, porque ele sentiu a sua falta. Então Jesus sentiu dor na alma, no coração, por aquela perda. Então, por que nós não vamos sentir também o luto, a tristeza, por perder alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente está sempre pronto ali compartilhando alguma informação, algum conhecimento, afeto. Então a gente sente, se Jesus sentiu, nós podemos também sentir sem problema algum. Isso não é errado, pelo contrário. A gente pode fazer isso porque nós somos humanos e sentimos, temos sentimentos. Muito bem. No terceiro subtópico nós temos mantenha a esperança. Mantenha a esperança. Então, diz o comentarista, vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto. Mas também é verdade que o crente não deve desesperar como quem não tem esperança. Então vejam só, se é correto, é adequado que a gente sinta a tristeza, que a gente chore pela perda de uma pessoa querida? Beleza, está valendo, é assim mesmo, devemos se entristecer. Mas nós não podemos, chama a atenção nosso comentarista, nós não devemos ficar desesperançados. Ou seja, esse sofrimento já não tem mais fim. A nossa vida, por conta daquela perda, de repente não tem mais sentido. Você já não se alimenta mais. Você é só tristeza.
você não se recuperou mais, né, para voltar à vida ao normal, para trabalhar, para dar força para os seus filhos, para o seu esposo ou para a sua esposa. Não, você ali está desanimado, desamparado, não quer saber de mais nada, não quer saber de viver. Não, isso não pode acontecer. Porque nós temos o direito de sentir tristeza, sim, de chorar, sim, mas não de ficar como as pessoas que não têm esperança. Conforme o apóstolo Paulo, ele nos alertou, nos chamou a atenção lá em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 13, aliás, capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então a gente não pode se entristecer ao ponto de não ter esperança, de forma alguma, né? A tristeza é normal, mas, ou seja, agora aquela pessoa, claro, que não tem nenhuma esperança, sua vida não está em Cristo, ele não tem esperança de uma vida futura, então, claro, o que ele pode esperar? Não pode nem esperar se encontrar de novo com essa pessoa, né? A Bíblia diz que nós todos vamos nos encontrar, todos aqueles que morrem em Cristo, um dia vão ressuscitar com Cristo. Cristo vai, com seu poder, com a sua força, nos ressuscitar. E nós nos encontraremos. Todas as pessoas que a gente ama e que morrerem em Cristo, nós vamos ter o privilégio de nos encontrar, porque é assim que a palavra de Deus nos promete. E vejam só o que Jó, no capítulo 19, versículo 25, mesmo enfrentando todas essas lutas, todos esses sofrimentos, e chegando até ao ponto de lamentar o dia em que nasceu, no capítulo 3, do livro de Jó, ele lamenta o dia em que nasceu. O sofrimento dele é tão grande que ele gostaria de não ter nascido, essa é a verdade, né? Não aguenta mais. Ele deseja a morte não vem. Né? Ele queria morrer porque está cansado daquele sofrimento. Né? Mas cansado do sofrimento físico. Mas ele tem esperança numa vida com Deus. Então ele diz, no capítulo 19, versículos 25, ele fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então a esperança dele está em Deus. Mesmo que ele esteja passando por todo esse sofrimento, mesmo que algumas vezes deseje a morte, mas ele sabe que a morte não é o fim, porque o Redentor dele é o Senhor. Então, essa mesma esperança, nós todos temos que ter. Ser pacientes, manter a nossa fé em Deus, a nossa esperança no Senhor Jesus, porque, diz o comentarista, um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo, né? Com base em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, né? Os versículos 13 a 18, que nós ainda há pouco lemos o 13. Né? Ou seja, onde ele vai falar da ressurreição, daqueles que morrem em Cristo, hão de ressuscitar um dia para estar juntamente com o Senhor. Então, nós temos que ter essa esperança. É claro que nós estamos neste mundo ainda, e neste mundo nós vivemos num corpo corruptível, num corpo que sofre problemas, enfrenta doenças, né? Pode se cortar, pode se acidentar, está sujeito às intempéries deste mundo. Né? O mundo tem de tudo, tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, a morte é uma dessas coisas que ela vai chegar um dia. Então essa é a realidade do mundo real, mas nós sabemos que se esse mundo físico está cheio dessas deformidades, desses problemas, mas nós sabemos que nosso lugar não é aqui. Aqui é um lugar de preparação, um estágio em que nós estamos enfrentando, porque a vida plena, a vida verdadeira,
é a vida eterna ao lado de Deus. E todos nós que permanecermos assim como Jó, firme, fiel a Deus, mantendo a sua fé, a sua esperança no Senhor, um dia estaremos com Ele. E aí nós não teremos mais sofrimento ao lado de Deus. Lá não tem morte, não tem choro, não tem tristeza, só alegria e paz em Jesus Cristo. Não haverá noite, não haverá trevas, porque o próprio Senhor é a luz que ilumina a vida e o ambiente espiritual. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa esperança em Deus, confiar nele e desistir jamais. Jamais podemos desistir, entregar os pontos, desanimar, ou então pensar que esta vida não tem sentido. Tem sentido, sim, a vida aqui presente, porque enquanto estivermos com vida, nós temos que trabalhar para abençoar a vida das pessoas e para ajudar pessoas que não conhecem a Jesus possam conhecê-lo, para que elas possam ir também para esse lugar abençoado com Deus. Então, meus irmãos, o objetivo da lição de hoje é exatamente isso, que a gente conheça Deus, tenha esperança nele e que não se desanime diante das provações, diante das dificuldades, utilizando o exemplo de Jó. E na conclusão, o comentarista cita o texto aqui, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O salmista que fala isso no Salmo 73, verso 26. E ele encerra dizendo: o Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e ao mesmo tempo esperançosa, né, para os filhos de Deus, para os crentes em Jesus Cristo. Então mantenhamos a fé, a paciência e a esperança de que um dia todos nós passaremos desse mundo para um mundo sem sofrimento, um mundo feliz ao lado do nosso Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.